Assunto porque no mês de fevereiro a taxa de juros nacional descontada da inflação foi de 7,4%, a maior em um grupo de 40 países. Então vamos conversar a partir de agora com o economista-chefe da Rio Asset, Gabriel Leal de Barros, para entender melhor como deve ficar a economia nacional. Então eu quero agradecer demais pela participação. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Eu agradeço, Daniel. Bom dia. Perfeito. Eu queria começar pedindo justamente a sua avaliação sobre essas críticas reiteradas do presidente da República em relação à meta de inflação, taxa de juros. É curioso, porque alguns economistas e empresários corroboram e concordam com Lula, especialmente no que tange a questão que envolve a meta de inflação. Muitos dizem que é uma meta inatingível. De que lado você está? Você acredita que a flexibilização dessa taxa de 3,25% pode ser adequada para esse momento? E em relação à taxa de juros, Banco Central, Roberto Campos Neto, deveria rever essa meta, esse índice que é um pouco mais alto do que a média dos países? Começando pela taxa de juros, Pois não. A gente precisa olhar a taxa de juros não do ponto de vista estanque, né? Não como uma foto, mas sim um filme que a taxa de juros mostra para a gente. Apesar da taxa de juros, da taxa real de juros, né, que é o juros nominal descontado da inflação está bastante alto no Brasil, a gente tem que lembrar que esse mesmo Banco Central que colocou os juros bastante altos também colocou os juros bastante baixos quando foi necessário, né? Vamos lembrar que o Banco Central colocou os juros nominais em 2%. Né? O juro real chegou a ficar em 2,5% negativo no Brasil. Nunca antes houve um juro real negativo no Brasil dessa magnitude. Isso aconteceu em resposta ao choque da Covid. Então, estou dizendo isso basicamente para mostrar que o Banco Central ele mostrou flexibilidade. Quando precisou cortar juros, ele cortou juros, em função do choque da pandemia, por exemplo, e quando precisou elevar os juros, porque a gente teve uma tempestade perfeita no fronte inflacionário, o Banco Central também subiu os juros. E a política monetária funciona com defasagens, né? Não é esses juros altos que a gente está vendo hoje, né? No momento eles estão altos, ele não produz o efeito imediato para trazer a inflação para baixo. Tem uma certa defasagem, uma demora um pouco para que esses juros altos que o Banco Central está praticando entregue os resultados que a gente almeja. Então, acho que o Banco Central está correto. A gente já viveu no Brasil experimentalismos monetários, né, redução de taxa de juros forçada. A gente viu isso, por exemplo, na presidência do Alexandre Tombini, que foi um fracasso total. Né? Então, não funciona na marra, digamos assim, artificialmente reduzir a taxa de juros. A taxa de juros está alta no Brasil, a gente precisa sim criar condições para que ela caia, mas não vai ser no gogó, não vai ser criticando o Banco Central, que vem fazendo um ótimo trabalho para controlar a inflação, que é a missão institucional dele. Sobre o seu segundo ponto, na meta de inflação, eu acho que é um tiro no pé, acho que é contraproducente esse debate de mudança da meta de inflação. E aí, para não ficar só na minha opinião, eu vou dar alguns países aqui para vocês que adotam meta de inflação parecido com o Brasil. Além do Brasil, tem o Chile, Colômbia, México, China, Costa Rica. São alguns países que praticam meta de inflação como o Brasil. Elevar essa meta de inflação, como tem se discutido, né, o presidente da República tem falado, por exemplo, para 4,5%, que era a meta que foi praticada no governo Lula 1, Lula 1 e Lula 2, apenas a África do Sul e Botsuana praticam, né, o regime de metas com inflação de 4,5%. E se fosse 4%, seria bom? Também não, vou dizer para vocês os países. Azerbaijão pratica uma meta de inflação de 4%, Jamaica, Paraguai, Vietnã, Armênia. Então, assim, a gente consegue observar, pela experiência internacional, né, pelo que os países adotam de metas de inflação, que o Brasil não é um outlier, não é um ponto fora da curva. Uma meta de inflação que o Brasil está perseguindo, ela é factível, não só porque em dezembro, a gente não precisa ir muito atrás, mas em dezembro a gente estava discutindo quando é que o Banco Central ia cortar juros. Né? Esse debate ele saiu da mesa justamente porque a política fiscal do governo
ela produziu essa desancoragem das expectativas de inflação, né? Mas até muito pouco tempo, essa meta era completamente factível, ela continua sendo factível, e a condição para que o Banco Central consiga entregar essa inflação na meta é a política fiscal dar a sua contribuição, fazer o seu dever de casa. Então, eu estou no grupo que acredita que é contraproducente, é um erro, um grande equívoco, discutir mudança de meta de inflação agora, e ela é completamente factível. Basta ter convicção, vontade política, e para isso precisa que a política fiscal ajude o Banco Central. O Banco Central sozinho não vai resolver todos os problemas do Brasil. Gabriel, aproveitando que você falou justamente sobre esse grupo que você faz parte, você acredita que se mudassem a meta de inflação, isso poderia sinalizar, inclusive, que o governo estaria gastando mais, enfim, cooperando, tolerando uma inflação maior? Sim, poderia. Quando a gente olha, por exemplo, Paulo, na curva de juros, a curva de juros a gente consegue extrair um bocado de informação da curva de juros. Na curva de juros, a gente tem inflação implícita, né? Inflação que o mercado está esperando para cada vértice, né? Para cada vencimento. Quando a gente olha essa inflação, a gente está falando de uma inflação de 6,5%, praticamente a perder de vista. Então, assim, as expectativas de inflação estão completamente desancoradas, justamente em função desse debate. Se eventualmente a meta for alterada, esse prêmio de risco, né, essa inflação implícita, ela vai ficar ainda mais elevada. Isso já está acontecendo, o Banco Central já está tendo dificuldade, mesmo sem a decisão tomada, só pelo fato do debate estar acontecendo, isso já está atrapalhando o Banco Central nesse controle inflacionário. Se for de fato alterada, aí vai tudo para preço, a gente diz, né? O mercado hoje coloca uma probabilidade de que isso aconteça, tem gente que acha que não vai acontecer, mas uma vez tomada a decisão, sem dúvida nenhuma, essas expectativas de inflação ficariam ainda mais desancoradas e, portanto, vão atrapalhar ainda mais o Banco Central para trazer essa inflação para a meta. Por isso que é muito contraproducente, não faz o menor sentido econômico conduzir esse debate nesse momento. Pois é, os assuntos que envolvem a política fiscal, inflação, taxa de juros estarão em destaque nesse ano e certamente gostaríamos de contar muito com a participação do Gabriel Leal Barros para colaborar com a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigado por sua participação, bom dia e até a próxima, Gabriel. Eu que agradeço, bom dia, até a próxima.